Olá pessoal, a aula de hoje é sobre racionalização de denominadores. Quando que a gente racionaliza? Quando nós temos uma raiz que não é exata lá no denominador. E como que a gente faz isso? Nós precisamos transformar esse número irracional em um número racional. Como que a gente faz isso? Eliminando de vez o radical do denominador. Bom, então vamos lá para o primeiro caso. O primeiro caso é bem simples, tá? Eu coloco aqui o exemplo. No caso, eu tenho aqui uma fração com um número irracional, porque essa raiz de 2 ela não é uma raiz exata, ela é um número irracional. Não pode ter uma raiz no denominador, a gente tem que tirar ela de lá. E como que a gente faz isso? Muito simples. Você vai pegar o número que está lá no denominador, que no caso é a minha raiz de 2, e nós vamos multiplicar essa mesma raiz tanto no numerador quanto no denominador. Por que que a gente faz isso? Vocês concordam que um número dividido por ele mesmo dá 1? Raiz de 2 dividido por raiz de 2 dá 1. E o número 1 é um número neutro na multiplicação. Então eu posso fazer essa situação? Eu devo fazer. Misericórdia. Eu tô mentindo. Ora não. Reze. Porque na realidade não vai mudar em nada. O número 1, ele sendo neutro, não muda em nada. E a gente pega e aplica na realidade aquela regra que a gente já conhece. Multiplicação de fração, numerador multiplica com numerador, denominador vai multiplicar com denominador. 1 vezes raiz de 2 dá a própria raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4. Prestem bem atenção. Raiz de 4 já se torna uma raiz exata. Eu vou tirá-la do denominador. Existe uma solução. Quando eu passo para cá, para esse próximo passo, continua a raiz de 2 aqui no meu numerador. No numerador pode ter raiz à vontade, tá? Só não pode ter raiz no denominador. Raiz de 4 é igual a 2. Prontinho o exercício. Foi retirada a raiz do nosso denominador. Então o que a gente conseguiu fazer? Nós transformamos um número irracional em um número racional. Eu acho que até os professores da faculdade se atrapalham. Bom, então vamos lá para mais um exemplo para a gente ficar bem craque na situação. Eu tenho 10 raiz de 5. Já percebi que eu tenho um problema aqui. Raiz de 5 não é uma raiz exata. Ela está no denominador, não pode, eu vou ter que dar um jeito, eu vou ter que tirar ela daqui. Qual é a regra? Como que a gente faz isso? Eu vou pegar o número que está no meu denominador, que no caso é a raiz de 5, e vou transformá-la em uma fração. Raiz de 5 sobre raiz de 5. Por que eu faço isso? Porque um número dividido por ele mesmo dá 1. E o número 1 na multiplicação é neutro, então não vai mudar em nada isso daqui. Eu posso fazer isso? Devo. Misericórdia. Aí, a partir do momento que eu transformo numa fração, eu tenho uma multiplicação de frações. A regra é clara, a gente já sabe o que acontece quando a gente tem multiplicações de frações. Numerador multiplica com numerador, denominador multiplica com denominador. 10 vezes raiz de 5, 10 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25. Ou poderia ser aqui também, no caso, raiz de 5 ao quadrado, corta. Lembra quando a Pro explicou lá aquela simplificação? Qual é o resultado dessa multiplicação? 10 raiz de 5 sobre raiz de 25. E aqui eu já percebo que a raiz de 25 é uma raiz exata. Eu vou conseguir tirar ela do radical. Resolvi a minha vida. 10 raiz de 5, raiz de 25. A resposta é 5, porque 5 vezes 5 é 25. Chega à conclusão que dá 10 raiz de 5 sobre 5. Como a Pro sempre explicou para vocês, lá no gabarito vocês não vão encontrar a resposta dessa forma. Vocês vão encontrar ela sempre mais enxuta possível. E para isso nós temos que torná-la irredutível. Reduzir o máximo possível. Como que a gente faz isso? Dividindo o mesmo número que eu divido o numerador é o mesmo número que eu divido o denominador. Ou seja, tanto 10 quanto 5 são divisíveis por 5. 10 dividido por 5 dá 2. 5 dividido por 5 dá 1. Eu não preciso colocar. Então o resultado desse meu exercício nada mais é que 2 raiz de 5. Foi o que veio na minha cabeça. Pessoal, a Pro colocou um exemplo aqui para vocês para explicar que dá no mesmo, tá? Como é que vocês podem fazer? Aqui eu tenho uma fração com um número irracional lá embaixo, a gente já sabe que não pode. Nós vamos ter que pegar esse número irracional e transformá-lo num número racional. Como que a gente faz isso? Pegando o número que está no denominador e transformando ele numa fração, porque um número dividido por ele mesmo dá 1 e não vai interferir em nada. O número 1 é neutro na multiplicação. Vocês perceberam que aqui a Pro pegou somente o radical? Por que eu coloquei
coloquei somente o radical? Eu poderia colocar o número 5 junto? Poderia, só que o 5 é um número racional, então não vai interferir em nada. Porque a partir do momento que o número 5 divide por número 5, dá 1. Eu posso cortar e ele sai fora, dá na mesma. Então toda vez que vocês forem racionalizar, vocês pegam somente as raízes, tá? E dá tudo certo. Ah, eu quero pegar o número racional e irracional tudo junto, pode? Pode também. Só que não precisa, porque a partir do momento que você coloca um número dividido por ele mesmo, você vai cortar e vai dar na mesma. 11 menos 5. Fica 5. Burra. Pessoal, vamos lá para o segundo caso da racionalização de denominadores. Existe uma pequena diferença, vamos ver o que acontece. Eu tenho 2 sobre raiz cúbica de 6. A partir do momento que eu tenho raiz cúbica ou índices maiores que 3, nós vamos ter que fazer num formato diferente, tá? Nós utilizamos lá um método no primeiro caso, perfeito, pega lá o radical lá que está no denominador, eu monto a fração, perfeito, porque meu índice era 2. Só que aqui eu percebo que o meu índice é cúbico. Quando o índice for 3 ou maior que 3, nós vamos utilizar esse método aqui. Lembra quando a Pro explicou para vocês que para a gente cortar, tirar fora do radical, a gente precisa pegar o expoente, transformar no mesmo valor do índice, e aí a gente corta, tira fora do radical? É esse mesmo raciocínio que a gente vai fazer aqui. Aqui meu índice é 3 e meu expoente é 1. Não tem como eu simplificar. O que eu preciso fazer? Eu preciso transformar esse meu expoente em 3. Se aqui eu já sei que o meu expoente, no caso, é 1, Quanto falta para chegar no 3? não faltam 2? Então, quando eu for montar a minha fração, eu vou pegar aqui o meu número no denominador, só que eu vou mudar, no caso, o meu expoente. Por quê? Existe aquela regra, mantém-se a base, somos expoentes. Lembram disso? Peguei aqui raiz cúbica de 6, só que ao invés de eu levar 6 ao expoente 1, se eu levar 6 ao expoente 1, Não vai solucionar em nada, eu não vou conseguir sair do lugar. eu vou ter que levar o expoente 2. Só que o mesmo número que eu coloco no numerador é o mesmo número que eu coloco no denominador. Aí eu posso fazer a multiplicação de fração. Numerador com numerador, denominador com denominador. 2 vezes raiz cúbica de 6 elevado ao quadrado vai dar quanto? 2 raiz cúbica, 6 elevado ao quadrado, 36. Até aqui tá tranquilo, né? Não! Multiplicação. Quando as minhas bases são iguais, o que eu faço? Eu mantenho a base e somo os meus expoentes. Olha lá a importância de eu mudar o meu expoente. Agora eu vou conseguir sair dessa situação. Eu vou conseguir eliminar esse radical daqui. Por quê? 2 mais 1 dá 3. E aqui eu consigo cortar e simplesmente simplificar e tirar o 6 desse radical. Como é que fica a minha resposta? 2 raiz cúbica de raiz de 36 sobre 6. Só que como a Pro sempre falou para vocês, esse número vocês não vão encontrar no radical, vai encontrar o número mais simplificado possível, ou seja, 2 dá para dividir, tanto 2 quanto 6 são divisíveis por 2, eu vou dividir o mesmo número que eu divido no numerador, é o mesmo número que eu divido no denominador, tá? 2 dividido por 2 dá 1, eu não preciso colocar, 6 dividido por 2 dá 3, então a minha resposta para esse exercício é a raiz cúbica de 36 sobre 3. Misericórdia. Eu tô mentindo. Reze. Pessoal, prestem atenção, vamos lá para outro exemplo. Eu tenho 21 sobre a raiz, que o meu índice é 5 e a raiz é de 81. Lembra quando a Pro falou, vamos enxugar ao máximo possível? Vamos diminuir esse número 81. E como que a gente faz isso? Fatorando, tudo bem? A gente vai fatorar. Lembrando que para fatorar é somente com os números Primos. Quando eu fatoro, eu vou dividindo aqui, eu chego à conclusão que 81 é a mesma coisa que 3 elevado ao meu expoente 4. Então como que eu vou escrever aqui nessa forma? Vou escrever num formato diferente, tudo bem? Vou facilitando a minha vida. Eu tenho aqui o 21 sobre que o 81 não é a mesma coisa que 3 elevado ao expoente 4? É a mesma coisa, só que eu estou escrevendo de um formato diferente para facilitar a minha vida, para eu resolver, para eliminar lá o expoente com o índice e tirar desse radical. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Primeiro passo, fatorar. Fatorei, 81 é a mesma coisa que 3 elevado ao meu expoente 4. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar que meu expoente é 4 e não dá pra eu cortar, não dá pra simplificar com o expoente 5. Quanto que falta pra completar 5? Não falta 1? O número que eu for pegar aqui no meu denominador, eu vou ter que pegar, só que eu vou mudar quem? O expoente? Preciso combinar o expoente com o meu índice, tudo bem? Se eu já tenho o expoente 4, falta o expoente 1 pra mim. Então eu vou copiar aqui esse radical, o radical de 3, certo? Meu índice é 5, só que aqui eu mudo meu expoente. O meu expoente eu tenho que colocar 1.
Lembrando daquela regra. Mantém-se a base, somos expoentes. Então, o número divisível por ele mesmo dá 1, não vai mudar em nada. O número 1 é neutro na multiplicação, está perfeito, tudo bem? Aí eu faço o que é distributiva. 21 que está multiplicando a minha raiz com o meu índice 5. Como é que eu faço isso? Eu aplico a distributiva. Quando eu aplico a distributiva, eu tenho aqui, ó, meu 21, raiz com meu índice 5, 3, perfeito. Fiz a multiplicação, certo? Agora, quando eu vou fazer a multiplicação aqui nos meus denominadores, eu tenho a minha base igual. Mantém-se a base e o que eu faço com os expoentes? Nós somos expoentes. 4 mais 1 Fica 5. Olha lá a facilidade. A partir do momento que eu transformo o meu expoente no mesmo valor do meu índice, eu elimino essa raiz da minha vida, o meu 3 saiu desse radical. Consegui resolver essa racionalização. Eu fico somente com o 3. Só que lembrando que lá no gabarito vocês não vão encontrar uma resposta tão grande assim, porque 21 dá para dividir por 3, 21 dividido por 3 dá 7. Então essa é a resposta do nosso exercício. 9 vezes 9. Vixe, Carnado, você botou pra lascar. 9 vezes 9, nem você sabe que é formado. Aí que é cansada. 9 e 9 são 18. Não, vou nada. Vou não. Pessoal, vamos lá para o nosso terceiro caso, né? Aqui, como vocês podem perceber, tá? Eu tenho aqui no meu denominador um número irracional que está somando a um número. Toda vez que no denominador nós tivermos um radical somando ou subtraindo, a gente vai precisar fazer o quê? Quando for transformar nessa fração, nós vamos ter que mudar o sinal, nós vamos ter que inverter o sinal. Se é raiz de 3 mais 1, ela vai passar a ser o quê? Raiz de 3 menos 1. Só que lembrando que o mesmo número que eu coloco no numerador é o mesmo número que eu coloco no denominador. Transforma-se em 1 é neutro, vocês já sabem disso, tudo bem, pessoal? Então, qual que é a diferença nesse caso? Toda vez que eu tiver soma Ou subtração. não importa, nós vamos sempre colocar o sinal inverso. E é simplesmente fazer o quê? O método que a gente já conhece, tudo bem, pessoal? Numerador multiplica com numerador, denominador com denominador. Aqui no caso, 4 está multiplicando raiz de 3 menos 1. Eu coloquei aqui pelo método de chuveirinho para vocês conseguirem entender, tá? O 4 está multiplicando a raiz de 3 e o menos 1. Aqui embaixo. Toda vez que vocês visualizarem o produto do que está multiplicando, tá? Uma soma e uma diferença de dois termos, desde que ele seja igual, a resposta vai ser o quê? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Como é que eu resolvo aqui esse meu denominador? Raiz de 3 vezes raiz de 3, vocês poderiam colocar tanto raiz de 9 como raiz de 3 ao quadrado, tudo bem? Ó, aqui como o meu índice é 2, ele simplesmente saiu fora. Menos, que é o meu sinal, 1 vezes 1, 1 ao quadrado vai dar quanto? 1. Vamos aqui para a parte de baixo. A partir do momento que eu aplico a minha distributiva, 4 vezes raiz de 3, 4 raiz de 3. 4 vezes menos 1 dá menos 4. E aqui no meu denominador sobrou o quê? 3 menos 1, porque eu consegui tirar ele do radical. 4, raiz de 3 menos 4, sobre 2. Lembrando que vocês não vão encontrar essa resposta lá no gabarito, vai encontrar mais enxuta, tudo bem, pessoal? Dá para simplificar, porque o meu 4 está sendo dividido por 2 aqui nesses dois casos, tudo bem? 4 dividido por 2 dá 2, menos 4 dividido por 2 dá 2 também. A resposta para esse exercício é 2 raiz de 3 menos 2. É muita doidaiada. Diminui, depois aumenta. Não. Eu acho que até os professores da faculdade se atrapalham. Pessoal, vocês podem encontrar também o finalzinho desse exercício que eu acabei de fazer nesse formato, tá? Vocês podem encontrar dessas duas formas lá no gabarito que vai dar na mesma, tá? Onde o 4 está multiplicando raiz de 3 menos 1 sobre 2. Antes de fazer a distributiva, eu posso já fazer a simplificação. 4 dividido por 2 vai dar 2, esse 2 Sumiu. Sumiu! eu fico com o quê? Com o 2 que está multiplicando a raiz de 3 menos 1. Você pode encontrar nesse formato? Pode. Só que a partir do momento que você aplica a distributiva, a gente chega naquele outro resultado. 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. 2 vezes menos 1, menos 2. 2 raiz de 3, menos 2. Misericórdia. Eu tô mentindo. Ora não. Pessoal, então vamos lá para a gente conseguir entender mais um exercício, tudo bem? Temos 2 sobre raiz de 7 menos raiz de 3. Números irracionais, não pode ter radical no denominador, não são raízes exatas, a gente vai ter que dar aquele jeito. Quando eu tenho soma ou subtração de radicais lá nos meus denominadores, quando eu for fazer o processo para montar a fração, transformar esse número em um número 1, significa que eu tenho que fazer o quê? Mudar
significa que eu tenho que fazer o quê? Mudar. Now the world don't move to the beat of just one drum. Sinal. Se o sinal ele é negativo, ele passa a ser positivo. O exercício é raiz de 7 menos raiz de 3 passa a ser a operação inversa do sinal. Raiz de 7 mais raiz de 3. O mesmo número que eu coloco no numerador é o mesmo que eu coloco no denominador para transformá-lo em número 1. Aí eu passo a aplicar o método da distributiva. O 2 está multiplicando tanto a raiz de 7 quanto a raiz de 3. Raiz de 7 vezes raiz de 7 dá raiz de 49, que dá 7 do mesmo jeito. Tudo bem, pessoal? Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que também dá 3, ou posso escrever nesse formato e simplesmente tirar ela da onde? Do radical. E aqui somente sobra quem? O 7 menos 3. Consegui racionalizar. Tirei do radical. Vamos para o próximo passo. O 2 multiplicando a raiz de 7 mais a raiz de 3. E aqui no meu denominador, o que me sobrou? 7 menos 3. 7 menos 3, 4. O que eu posso fazer aqui no caso? Eu posso simplesmente simplificar. O mesmo número que eu divido em cima é o mesmo número que eu divido embaixo. 2 dividido por 2 dá 1, não preciso colocar. E aqui no meu denominador sobrou o número 2. Tudo bem? A resposta desse exercício nada mais é que raiz de 7 mais raiz de 3 sobre 2. Lembrando, pessoal, no terceiro caso, nós vamos ter soma ou subtração. Quando nós formos transformar em uma fração, lembrando que a gente tem que sempre trabalhar com o quê? Com o sinal inverso. Eu vou fazer uma reunião com os pais de vocês, porque eu tô gostando muito de vocês. Vocês são um menino muito inteligente. Tem umas teiminhas, mas aí nós resolvemos, eu e vocês e a diretora. Lá no quarto escuro, onde tem um esqueleto. Pessoal, então a Pro encerra agora a racionalização aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Um grande beijo, fiquem com Deus.